Obrigado, professora. Uma excelente aula, brilhante aqui nessa manhã para nós. Perdeu o senador Pimentel, que estava na CAI, né? Com que nós temos que atender todas as comissões aqui, mas foi excelente a tua fala, a gente agradece e poderemos voltar daqui a pouco para que a senhora possa continuar colocando para nós. O presidente aqui, eventual, tem que seguir um rito de horário para dar tempo de terminar os trabalhos. Tá? Muito obrigado, então. Nós vamos ouvir agora sim, né, a palavra do senhor Marcelo Dias Varela para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer e cumprimentar o senador Donizete Nogueira, o senador José Pimentel, um grande defensor das micro e pequenas empresas, a senadora Lídice da Mata, o secretário Guilherme Varela, a professora Cláudia Leitão e a senhora Ana Clévia Guerreiro, que é do SEBRAE, especificamente desse tema. A apresentação rápida que eu vou fazer terá 3 partes, falando um pouco sobre, no tocante à micro e pequena empresa, sobre os microempreendedores individuais e a economia criativa, como a microempresa se relaciona hoje com a economia criativa, e um pouco sobre um novo programa que foi lançado semana passada, o Pronatec Aprendiz, que começa a ter, Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa, que tem um espaço prioritário para o setor da cultura. No primeiro ponto, sobre o microempreendedor individual. E aqui dividindo também em 2 partes, sobre os esforços anteriores que foram realizados no último ano, e os esforços atuais que o Ministério tem tentado fazer. É um Ministério basicamente de articulação para tentar melhorar esse setor. Nos esforços anteriores, gostaria de realçar as discussões que ocorreram nessa casa, que fazem hoje, nessa semana, 1 ano, exatamente, para a aprovação da Lei Complementar número 147, que alterou em 81 pontos a legislação sobre micro e pequenas empresas, entre os quais permitiu a incorporação de diversos segmentos da economia criativa, como microempresas e microempreendedores individuais. Como os senhores sabem, esse setor da economia é caracterizado principalmente por microempreendimentos. 90% das empresas da economia criativa, do setor da cultura, são microempresas com faturamento até R$360 mil, ou algumas empresas de pequeno porte com faturamento até R$3.600.000, e que estavam excluídas do tratamento diferenciado e do pagamento tributário unificado dos diferentes setores aí que existem para os diferentes setores beneficiados pelo Simples Nacional. Com o benefício da classificação como microempreendedores individuais, existia um movimento de mídia bastante forte para incorporação da economia criativa como eventual MEI. Torna-se possível a regularização dos empreendimentos informais, com pagamento de R$ 45,65 para a Previdência Social, R$ 1,00 de ICMS e R$ 5,00 de imposto sobre serviços. A consequência dessa facilitação foi o aumento em 125% do número de empreendedores como microempreendedores individuais, desde a entrada em vigor dessa lei, que foi em 1º de janeiro desse ano. Então, em pouco mais de 6 meses, a gente viu que o número quase dobrou, né? E isso é possível verificar hoje por um site que foi criado na internet, que é o Empresômetro, que é uma parceria do SEBRAE Nacional com a Confederação Nacional do Comércio e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, onde online, em tempo real, é possível saber exatamente qual negócio foi aberto no Brasil. Então, se a gente for num município
mais afastado do país, um município pequeno de 5 mil habitantes no interior de um estado e dizer lá, determinar de outubro do ano passado até hoje quais empresas abriram e por setor a gente consegue saber exatamente qual o CNPJ da empresa, qual o segmento, quando ela abriu, eventualmente quando ela fechou. Os microempreendedores individuais também têm outros benefícios criados recentemente pela Lei Complementar 147, como pagamento facilitado de tributos, a isenção de pagamento de diversos obrigações que se impõem às micro, pequenas e mesmo às grandes empresas, a isenção de vários pagamentos, como contribuição de classe, contribuição sindical em determinados casos, taxas de alvará, taxas de licença, o serviço de contabilidade para o microempreendedor individual, quando da abertura do negócio, é gratuito. Então, até o contador ele tem isso facilitado. É possível abrir e regularizar o empreendimento de uma forma muito simples pela internet. E há aí um esforço de ampliação do pagamento, porque ainda existe uma grande, um grande índice de inadimplência, mas que o governo federal tem tentado trabalhar para reduzir, enviando, inclusive, o carnê para que essas pessoas paguem sem ter que entrar na internet. Mês passado, a gente comemorou, então, 5 milhões de MEI, e aí agora muitos deles na economia criativa. Hoje em dia, esse programa, que é um programa econômico, mas também de inclusão social, já superou o número total de empresas no país, mas que dobrou. A gente tem 4,5 milhões de empresas e 5 milhões de microempreendedores individuais. Em relação ainda agora à microempresa, tentando falar além do MEI, houve uma modificação permitindo ao segmento de serviços, e daí entra a parte de cultura, a constituição de sociedades de propósito específico para a exportação. Então, as sociedades de propósito específico têm uma facilitação na exportação, também preferência nas licitações públicas, em até R$80 mil vai ser obrigatório a comprar de microempresa, e daí, a partir de quando o setor da cultura, o setor de serviços tornam-se optantes possíveis do Simples Nacional, eles também teriam aí preferências nas licitações. Antes era obrigatório para a União, mas era optativo para os estados e municípios, agora torna-se obrigatório para todos. Estados e municípios são obrigados a seguir a legislação nacional. A abertura e fechamento facilitado, dizia-se no Brasil antigamente que abrir uma empresa era muito difícil, né, mas fechar é impossível, e agora, a partir de um portal que começou a funcionar há 2 meses atrás, já é possível fechar a empresa em 3 minutos no Brasil. E para abrir empresa, agora começou um piloto no Distrito Federal que já está em funcionamento para abertura de empresa. E tudo isso atinge muito o setor da economia criativa, que entra no novo anexo 6 do Simples, que antes não existia. Quais os esforços atuais? Esses foram os esforços anteriores do último ano, que a gente se dedicou, e graças aqui também ao Senado Federal, o projeto foi aprovado por unanimidade em menos de uma semana, que mostra que não se trata de um projeto de um partido ou um projeto de um governo, mas um projeto do Estado brasileiro. A discussão do projeto de lei complementar 448, que atualmente está na Câmara dos Deputados. O projeto de lei complementar 448 foi aprovado na comissão especial há pouco mais de 30 dias, logo antes do recesso parlamentar, e deve entrar na pauta para discussão, a gente espera, ainda nesse mês de agosto, na Câmara dos Deputados, seguindo para o Senado Federal. Pelo projeto de lei complementar 448, há uma ampliação da noção de microempreendedor individual. Trata-se de um projeto de autoria do Congresso, não do Executivo, que eleva até R$120 mil o conceito de microempreendedor individual. Também existe um tratamento diferenciado no tocante ao ECAD, para micro e pequenas empresas, e numa ideia de ampliar aí os benefícios para micro e pequenas empresas.
No âmbito também do projeto de lei 448, tem todo um desenho facilitado para exportações e certamente seria bem-vindo contribuições, talvez ainda, quem sabe, para incluir nesse projeto, específicas para o setor da economia criativa, especialmente no tocante à propriedade intelectual e exportações. E agora, no tocante ao terceiro ponto da apresentação, sobre o Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa. A partir até a semana passada, havia uma interpretação do Ministério do Trabalho em torno da consolidação das leis do trabalho, pela qual era proibido que uma empresa com menos de 7 empregados tivesse um aprendiz. Houve uma discussão, chegou até a ser dirimida em conflito entre ministérios pela Advocacia Geral da União, onde a Secretaria da Micro e Pequena Empresa argumentava que, pela interpretação da legislação em vigor, qualquer empresa com mais de um empregado, aliás, com pelo menos um empregado, teria direito a ter um aprendiz. E isso impacta diretamente nesse segmento que a gente está falando, porque 90% das empresas têm menos de 7 empregados no setor da cultura. Então, não apenas a gente criou, isso foi lançado semana passada pela Presidenta da República, com várias associações, com o SEBRAE, com a CNI, com as indústrias e principalmente com os setores de serviços, com as diversas associações de serviços, a criação de um programa completo para a formação, sobretudo na área de cultura. Então, vagas do Pronatec foram destinadas à formação de jovens entre 14 e 24 anos, principalmente no setor da cultura. Foram, de todas as vagas destinadas, o maior número de vagas está na cultura, são 4.500 vagas, e a prioridade que se deu foi em cidades de maior violência entre jovens. Do Brasil todo, existem aí 81 municípios onde o índice de violência é muito alto, que compõem aí o mapa da violência. Para se ter uma ideia, são municípios onde a média de homicídios por habitante é mais do que 10 vezes a média nacional, não é um pouco a mais, é muito a mais. Normalmente, municípios na periferia de grandes cidades, por exemplo, Serra, no Espírito Santo, periferia de Maceió, periferia de Belém, periferia de Salvador. Aqui em Brasília, a gente teria Águas Lindas de Goiás, por exemplo. Quem conhece Brasília conhece bem essa região. E desses 81 municípios, nós verificamos aonde tinha empresa, aonde tinha curso, aonde tinha Instituto Técnico Federal ou Estadual ou Municipal apto a fornecer cursos do Pronatec. Houve um trabalho junto a esses institutos técnicos para eles criarem cursos, sobretudo na área de cultura. Esses cursos, mas também em outras áreas, conforme a especificidade local, mas o maior número de vagas foi na área de cultura. E não apenas um curso, como era feito pelo Pronatec até então, de 160 horas, mas um itinerário formativo com complexidade crescente, totalizando no mínimo 480 horas de formação para o jovem. Então, o jovem ele vai estudar por 2 anos em cursos que vão ensinando cada vez mais ele, e ele vai ter que voltar à escola, vai receber um salário da empresa, a formação vai ser dada de forma gratuita pelo governo federal, e ele vai estar desde o início, na sua juventude, na microempresa, e todos sabem que a microempresa é uma macrofamília. Ou seja, num momento de recessão, onde a grande empresa está fechando vagas e as chances de contratação de um jovem seriam muito baixas, numa microempresa, ele começou ali com 14, 15 anos, e já se inseriu, já se aprendeu, teve uma formação no Instituto Técnico, público de qualidade, a gente sabe que ele vai contribuir para o aumento da produtividade própria da empresa e grandes chances dele ser empregado depois e continuar naquele setor, reforçando não apenas a economia criativa, mas toda a empresa.
Esse programa já começou agora. A gente está agora tentando iniciar as turmas e as empresas vão poder contratar os jovens até faltarem 300 horas de formação, que significa, varia conforme o curso, mas significa que até 3 ou 4 meses após o início dos cursos, os jovens ainda poderão ser contratados. Então, todas essas são iniciativas, existem várias outras. Devido ao tempo, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao senador Donizete Nogueira pelo convite, à comissão e a todos os presentes. Muito obrigado.